tramitam no Congresso. Talvez seria o caminho para reduzir o preço do combustível, pelo menos para se ter uma carga tributária justa. Porque aqui é assim, né? Nesse país, muitos têm pouco e poucos têm muito. E o que tem pouco paga mais imposto, relativamente, do que aquele que tem muita grana. E essa reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia já prometeu prioridade no assunto, está entre as propostas a simplificação da cobrança de impostos e um pouquinho mais. Vamos entender um pouquinho, porque esse assunto é bastante complexo, bastante complicado, e para que os leigos, como eu, como você de casa, possam ter um entendimento melhor, nós preparamos uma reportagem falando a língua que o povo entende. Pode rodar. Márcio, diretor operacional de um grupo com 5 empresas de prestação de serviços, passa boa parte do tempo fazendo planilhas e planejamento para pagar taxas, tributos e impostos. Além do custo do tributo hoje no Brasil, é essa burocracia que faz esse custo ficar mais elevado. Ou seja, se eu tiver uma simplificação de fazer essa administração tributária da empresa, automaticamente lá na ponta vai diminuir o custo para o meu cliente e eu vou passar a ter mais contratos e, consequentemente, vou contratar aquelas pessoas que estão hoje, né, na fila do mercado de trabalho. Márcio diz que o sistema tributário brasileiro é complexo. Ele é a favor da reforma tributária, que está em discussão no Congresso Nacional. Na verdade, a classe empresarial, nós vemos esse projeto com bons olhos, né? Justamente porque ele vem fazer um ajuste, principalmente nessa burocracia que existe e a dificuldade que o empresário tem para empreender no Brasil, né? A gente tem uma logística que você tem que fazer para descobrir aquilo que você tem que pagar e qual a forma que você tem que pagar. Então, com essa simplificação, eu acho que vai facilitar muito e, indiretamente, vai reduzir os custos todos para uma abertura de empresa, inclusive para manutenção da própria empresa saudável, né, e contribuindo com o Estado como tem que ser. A reforma tributária precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, com votos de 3/5 dos parlamentares em cada votação. O projeto em tramitação na Câmara propõe a substituição de 5 tributos atuais por um único, o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS incidiria sobre a produção e consumo de bens e serviços. A arrecadação seria compartilhada entre a União, estados e municípios. Já a proposta do Senado sugere a extinção de 9 tributos e a criação de 2 novos impostos do tipo IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é realmente a simplificação. É a simplificação. Então a gente volta naquela questão. Simplificar o imposto para o empresário e mantendo a mesma taxa, o mesmo valor. Então, a partir do momento que eu reúno ICMS, ISS, imposto de renda, contribuição social, no frigir dos ovos, a tributação final é a mesma. A questão é que vai ser mais simples, vai ser mais visual. E vai ser a ideia é facilitar também o cálculo dele. Tinha que pensar em reduzir essa carga tributária, que é medonha para o brasileiro, né? Bom, eu estou com um problema no nosso WhatsApp, não vou poder exibir as mensagens do telespectador, infelizmente. Mas eu quero você participando no Facebook. Entre aí na nossa página, veja aí, assista o programa, entra aí, manda o seu recado, compartilhe e discuta com a gente esse assunto também, que é importante. Porque agora